Outra coisa que vocês devem identificar é se a pessoa não tem condições financeiras de suportar o processo. Se ela for uma pessoa que não tem condições financeiras, vocês devem pedir assistência judiciária gratuita, tá? Aí vocês, a primeira coisa que vocês vão colocar na petição inicial é da gratuidade de justiça. Aí vocês vão justificar, vocês vão dizer que o cliente de vocês, o autor, ele não tem condições de suportar as despesas processuais. Quais são as despesas? Os honorários advocatícios e as custas processuais. E que, em vista disso, ele vai pleitear perante o judiciário uma assistência judiciária gratuita, de acordo, então, com o artigo 5º lá da Constituição Federal e também da Lei 13.105, que é a Lei da Assistência Judiciária Gratuita. Bom, passo seguinte, vocês vão descrever o fato. Aí vocês têm dos fatos, relatar os fatos ocorridos de acordo com o caso hipotético apresentado, causa de pedir, né? Os fatos é transcrever para o juiz o que aconteceu com o autor, o que aconteceu com o cliente de vocês, né? Então, vocês vão transcrever todo o problema na petição inicial. Feito isso, vocês vão pro direito, que é a fundamentação jurídica, né? Vocês vão dizer que o autor, ele foi lesionado, né? Que ele fez que dizem que foi feita uma contratação, quando na verdade essa contratação não existiu, né? Vocês têm que ler atentamente o problema e buscar o fundamento legal. Ali a gente vê que nós temos uma relação de consumo, né? Então vocês vão ter que se recorrer ao Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Vocês têm também a questão da responsabilidade civil, porque vocês verificaram ali no problema que o cliente de vocês ele foi lesionado porque ele tentou fazer a compra de um veículo e aí se deparou que ele estava com o nome inscrito no Serasa, no SPC, por uma contratação indevida, né, numa empresa, e aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que fundamentar no sentido que ele foi abalado moralmente, né? Então ele sofreu danos morais porque ele viu seu nome restrito nos cadastros de proteção quando na verdade não deveria. Então vocês têm que juntar toda essa informação legal, né? Vocês têm que juntar o amparo legal na fundamentação jurídica, colocar os artigos do CDC, colocar o que fala da responsabilidade civil, aí fica a critério de vocês achar, enfim, argumentos jurídicos que possam embasar a situação do autor, jurisprudência também. Jurisprudência é na parte ali do direito que vocês mencionam a jurisprudência. Outra coisa que tem no problema de vocês é que ele foi inscrito então no cadastro restritivo de crédito. Logo, o que ele vai pedir imediatamente para o juiz, de forma indevida, né? Ele vai pedir então tutela de urgência. A tutela de urgência, vocês têm que demonstrar por que ele tem tutela de urgência. Ele vai pedir, então, liminarmente para que o nome dele seja retirado do cadastro restritivo de crédito. E esse pedido ele tem que vir dentro do pedido de tutela de urgência, que também tem que estar fundamentada na parte específica que trata ali, que é o item número 4 da petição de vocês, que é do pedido de tutela provisória de urgência. Feito isso, vocês vão fazer os pedidos para o juiz, que é a parte final da petição, tá? Os pedidos. Aí eu descrevi todos os pedidos para vocês, que são pedidos que devem constar na petição inicial. E como é um caso de ação de indenização, esses pedidos aqui eles devem constar da ação de indenização. Primeiro, que seja deferida, então, a JG que vocês estão pedindo, que é a assistência judiciária gratuita. Nesse caso aqui, eu coloquei como modelo, mas se quisessem colocar, vocês poderiam, eu pedi a dispensa da audiência de conciliação, né? Mas se há interesse, ali eu não mencionei no problema, né? Mas se vocês quiserem colocar que o autor tem interesse na audiência de conciliação, então que seja realizada a audiência de conciliação. Outro requisito indispensável que tem que ter na petição inicial são os pedidos, tá? Que é a citação, então, do requerido por meio postal, nos termos do artigo 246, do CPC, inciso 1º, que é através da citação por carta, meio postal. Peço, então, na letra D, liminarmente, a concessão da tutela provisória, para que ele seja retirado dos cadastros restritivos de crédito. Na letra E, vocês têm, ao final, seja dado provimento à presente ação com o intuito de condenar o réu a quê? Bom, aí vocês vão colocar, de fato, o que o autor quer, né? Por exemplo, que seja condenado o réu a pagar uma importância de danos morais equivalente ao valor X.
né? Que seja então confirmada a liminar para retirar o nome do autor no cadastro restritivo de crédito. Porque qual é o objeto dessa ação judicial? Ela tem dois objetos, né? O primeiro, retirar o nome do autor do cadastro restritivo de crédito. E o segundo momento é pedir uma indenização a títulos de danos morais, tá? E seja o réu condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Isso vai em todas as petições, né? Então, caso o réu seja condenado, que ele venha pagar os honorários e também as custas processuais. No final, vocês colocam a questão da produção de provas, né? Ali é o momento que eu explico sempre para vocês nas aulas que vocês devem mencionar se vocês têm ou não intenção na produção de provas, né? Então, ali pretende-se provar o alegado com todos os meios de prova processuais cabíveis, seja ela testemunhal, pericial, documental, inspeção judicial e demais outras provas que se fizerem pertinentes a essa ação judicial. Uma coisa importante que eu chamo a atenção é que os danos morais em matéria de ação de indenização, porque vocês estão com uma ação de indenização, eles têm que ser definidos, né? Antigamente a gente pedia que o juiz estipulasse um dano moral. Hoje, o advogado, quando vai peticionar, ele já tem que mensurar o valor que quer a título de dano moral, né? E o cliente de vocês é que tem que também chegar nesse valor, né? Vocês têm que chegar num consenso e dizer, não, vou querer 10 mil reais de dano moral, né? Vou querer 5 mil reais de dano moral. Então, vocês vão ter que já definir o valor do dano moral. E aí, o valor da causa. O valor da causa, vocês colocam no final da petição, que é o valor correspondente ao pedido de indenização, né? Então, se é dano moral, vocês vão colocar o valor do dano moral. Se é 10 mil reais, ali que vai constar 10 mil reais. Por fim, né, a gente usa esses termos jurídicos, né, que nesses termos, nos termos da petição inicial, a gente pede, então, deferimento ao pedido, que o pedido seja deferido pelo juiz, que ele seja concedido pelo juiz. Vocês colocam, então, local, dia, mês e ano, né, por exemplo, Carlos Barbosa, 2 de abril de 2020. Nesse caso aqui é o problema, como se trata, então, de uma relação de consumo lá no Rio de Janeiro, né, então, Rio de Janeiro, né, 2 de abril de 2020, né? E a assinatura do advogado, o nome do advogado, né? Por exemplo, doutora Janaína Sinhac, e o número da OAB, o número do cadastro na OAB. Botei RS para vocês aí, mas para os advogados inscritos aqui na OAB do Rio Grande do Sul, mas poderia ser um advogado de São Paulo, um advogado do Rio, aí teria que ser OAB/RJ ou OAB/SP.